Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Seguinte, agora o que a gente vai fazer é mais um exemplo, mudando um pouco a forma e aplicando novamente o nosso método das forças. O que a gente vai mudar agora é um pouquinho só no qual é o deslocamento que nós vamos calcular e como que a gente vai manipular essa estrutura para chegar até um sistema principal. E para isso, a gente vai começar aqui com o nosso exemplo padrão. Nesse exemplo, o que nós vamos ter vai ser uma estrutura submetida a uma carga de 30 kN por metro, com distância entre apoios de 5 metros, certo? Bom, vamos calcular o grau de estaticidade dessa estrutura e vai nos dar aqui eu tenho uma reação de apoio, 2 e 3, e aqui eu tenho 4. Logo, o grau de estaticidade externo é 4 menos 3, pois temos 3 equações da estática. Para quem tem dúvida de como calcula aqui o grau de estaticidade, pode retornar nas aulas anteriores que tem lá explicadinho, certo? Mas não esquece antes de dar um curtir aqui. Bom, o que nós vamos ter? Essa estrutura vai ter um grau de estaticidade igual a 1, logo, uma vez hiperestática. Se ela é uma vez hiperestática, as equações da estática não me solucionam mais. Então, somatório de forças em x, somatório de forças em y e somatório de momento fletor igual a zero, não são mais suficientes para calcular uma estrutura com 4 incógnitas. Então, para isso, eu vou manipular essa estrutura a fim de formar um sistema principal. E esse sistema principal ele tem que ter um grau de estaticidade igual a zero. Bom, e como que eu vou transformar essa minha estrutura numa estrutura que tenha um grau de estaticidade igual a zero? Para isso, eu poderia retirar esse apoio, mas ao invés de retirar esse apoio, eu vou moldar este outro aqui e transformar numa estrutura, num apoio que impeça os deslocamentos em apenas 2 direções. E a minha estrutura vai ficar dessa forma. A carga distribuída mantém. E nesse ponto aonde existiria um momento fletor, eu preciso ter um momento que é o meu momento dado por MA, porém eu vou chamar de x1, pois ela vai ser a minha incógnita hiperestática. Se eu tenho uma estrutura com 2 carregamentos, eu vou dividir ela em 2 estruturas. Primeiro, só com a carga de 20 kN. Nada. 30 kN. E depois, com a minha carga devido ao hiperestático que eu vou colocar em evidência. Bom, aqui, agora para compatibilizar os momentos, compatibilizar os deslocamentos, o que eu tinha anteriormente era um tipo de apoio que impedia a rotação dessa minha barra. Ou seja, o apoio de terceiro gênero, ele impede a rotação dessa barra e mantém sempre um ângulo de 90 graus aqui. E agora, se ele impedia um ângulo de 90 graus, a rotação dela tem que ser igual a zero. Agora, eu tirei esse meu engaste. Logo, quando estiver atuando apenas a carga de 30 kN por metro, essa estrutura vai deformar para cá. E aqui vai existir um ângulo de rotação que eu vou chamar de delta θ 0. E aqui na minha estrutura, com a aplicação da carga devido ao hiperestático, ao hiperestático,
ela vai deformar para cá. E aqui vai aparecer um ângulo de rotação de delta θ1. Logo, no final, como eu sei que os deslocamentos têm que ser zero, quando eu somar delta θ0 mais delta θ1 vezes x1, isso aqui tem que dar igual a zero. Bom, e como que eu vou calcular esses deslocamentos? Nós já sabemos que nós vamos utilizar o princípio dos trabalhos virtuais, só que agora aplicados diretamente para os deslocamentos da estrutura devido a uma rotação. Bom, vamos ao princípio dos trabalhos virtuais, lembrando que o deslocamento é igual à integral de momento real com momento virtual dx sobre EI. Então, eu vou calcular primeiro a minha deformação zero, a rotação da estrutura com a carga de 30 kN. E vou fazer uso, essa estrutura aqui é uma estrutura real, né? E vou fazer uso de uma estrutura virtual. Essa estrutura virtual, como eu quero calcular essa rotação aqui, a carga que eu utilizo para calcular uma rotação é a carga que produz rotação. E a carga que produz rotação é um momento fletor. Nesse caso, um momento fletor unitário. Então, eu devo calcular o diagrama de momento fletor dessa estrutura e o diagrama de momento fletor dessa outra estrutura. Para essa estrutura aqui, o que nós vamos ter é uma parábola. Essa parábola vai ser assim, com o momento máximo dado por esse ponto de 93,75 kN. E para essa outra estrutura, o momento fletor vai ser um triângulo. Para integrar as duas, pois a minha delta θ0 vai ser a integral de uma parábola com um triângulo. Com menos 1 e aqui 93,75. Tudo isso sobre EI. Bom, para determinar o valor dessa integral, eu vou utilizar a minha tabela de Kurt-Bayer novamente. E essa tabela vai me dar que a integral de uma parábola com um triângulo nada mais é do que 1/3 de L, MB e M virtual. Então isso daqui nada mais é do que 1/3 de L, M real, M virtual sobre EI. Logo, delta θ0 é igual a 1/3. L é igual a 5 metros. Momento real com momento virtual. Logo, delta θ0 vai ser exatamente menos 156,25 sobre EI. E para eu conseguir fazer a equação de compatibilidade, agora basta calcular o valor de delta θ1. Para calcular o valor de delta θ1, eu vou utilizar a minha segunda equação, a minha segunda figura aqui, onde eu vou ter que a estrutura real vai ser uma carga unitária vezes x1 aqui. E o diagrama vai ser exatamente menos 1. Então, o meu delta θ, e para a estrutura virtual, eu vou utilizar a mesma figura de momento fletor que eu já estou utilizando aqui. Utilizo a mesma. Delta
θ1 vai ser igual à integral de um triângulo de menos 1 com triângulo de menos 1 sobre EI. Isso daqui, com a minha tabela de Kurt, vai dar 1/3 de L M barra IM. 1/3 de L M real M virtual sobre EI. Logo, 1/3 de 5 menos 1 com menos 1 sobre EI, e delta θ1 vai ser exatamente igual a 1,67 sobre EI. Agora ficou tudo muito mais fácil, basta colocar aqui e a gente já vai ter nossos valores o valor do x1. Vamos lá. Voltando com a minha equação de compatibilidade, Δθ0 mais Δθ1 vezes x1 igual a 0. Δθ0 eu já defini aqui quanto que é. 156,25 sobre EI mais 1,67 sobre EI vezes x1 igual a 0. Logo, basta eu isolar EI, cortei esses dois, x1 vai ser igual a 150,25 sobre 1,67. Isso aqui é o que vai me dar um valor de 93,75 kNm. 75 kNm porque o meu grau, a minha incógnita hiperestática, ela é o momento fletor na extremidade do meu apoio A. Voltando à minha estrutura original, eu tinha uma carga de 30 kN por metro. Agora, esse valor de x1 é a minha incógnita hiperestática, que é o meu momento fletor dado na extremidade do meu apoio A. Certo? Logo, se eu quiser calcular as minhas reações de apoio, a gente pode voltar nas videoaulas anteriores para ensinar como calcula aqui as reações de apoio de modo simples e modo prático. Nós vamos ter que esse 30 kN por metro, nessa extensão de 5 metros, 30 vezes 5 dividido por 2 apoios vai dar um somatório de 75. E essa carga de momento fletor vai gerar um binário onde aqui tem que ser para baixo e aqui tem que ser para cima, que vai somar aqui 18,75 e aqui diminuir 18,75. Logo, a reação total, essa vai ficar para cima com o valor de 93,75 e essa daqui também para cima com o valor de 56,25 kN ambas. Bom, e os diagramas vão ficar diagrama de esforço cortante em kN. Na extremidade esquerda a gente tem um total de cortante igual a 93,75. Na extremidade direita, 56,25, e a gente já sabe que ele tem que chegar em zero. Logo, o valor final aqui tem que ser 56,25. Esse é positivo e este negativo.
Diagrama de momentos fletores, dado em kN vezes metro, o que a gente tem é que, nessa extremidade aqui, há um momento que traciona as fibras de cima, igual a 93,75. E aqui nessa extremidade é igual a zero. Logo, a carga distribuída aqui em cima é uniforme. Então, o diagrama é uma parábola, onde a linha de fechamento até o meu ponto de momento possui uma extensão de QL² sobre 8. Se eu quiser calcular esse momento aqui, basta eu calcular o valor do QL² sobre 8, que é o valor da parábola, que possui um momento exatamente que eu já calculei, 93,75, e descontar essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui é a metade desse triângulo retângulo. 93,75 na extremidade, e aqui no meio eu teria 46,875. Então esse momento aqui, nesse ponto, vai ser 46,875. Porém, esse é o ponto de momento máximo? Não. Se eu quiser calcular com precisão o valor do momento máximo, eu vou ter que fazer uso de uma semelhança de triângulo para determinar o valor de A e determinar o valor de B. Usando essa semelhança de triângulo, com essa semelhança de triângulo eu tenho que 93,75 está para A, assim como 56,25 está para B. Essa é a minha primeira equação. E a segunda, que A mais B tem que ser necessariamente igual a 5. Fazendo isso, o que eu vou fazer aqui é calcular o valor de B para determinar essa área, pois essa área aqui é o que vai me dar o valor do momento máximo, pois o momento máximo vai estar atuando aproximadamente aqui. Tá certo? Como que nós chegamos nesse valor? Vamos isolar uma variável aqui e jogar na outra. A variável que eu vou isolar em cima vai ser o A. A vai ser igual a 93,75 vezes B, dividido por 56,25. Isso aqui vai me dar um valor de A 1,67B. Vou jogar nessa minha outra equação, 1,67B mais B tem que ser igual a 5. 2,67B igual a 5. B é igual a 5 sobre 2,67. Isso aqui é que me dá um valor de 1,875 metros. Então essa área aqui, a área dessa figura vai ser igual a 1,875 vezes a altura, 56,5 dividido por 2. E a área vai ser igual a 52,73. Nesse caso, essa área aqui, na verdade, ela é momento. Então, esse momento máximo que eu tenho aqui é 52,73. E esse é o momento máximo da minha parábola. Esse é negativo e esse é positivo. Tá certo? Com isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula e mais um exemplo concluído. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha o canal, compartilham com os amigos. Forte abraço a todos e tchau!